Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bem rapidinho, quanto a esse assunto, o vereador Périco tinha me comentado também. Eu estive no local lá e não vi essa necessidade. Eu não vi porque a largura da faixa, eles estão confundindo. Como eu transito bastante por lá, às vezes se cria três linhas de carros, onde são só duas. Se a pessoa que é moradora for dobrar à direita e ela usar a linha correta, ela tem um espaço gigante. Até fiz um teste com a caminhonete e dá para entrar bem fácil. Aqui o que acontece? Eles estão indo rente ao estacionamento e estão tentando entrar, formando duas filas, onde que não é em si uma, né? Então, se fizer o teste, vai ver que se usar a linha correta, ela entra, tem um ângulo bem grande. É só para comentar, eu acredito, tá? Eu não vi essa necessidade, eu acredito que... eu só queria deixar registrado aqui um fato que ocorreu ontem. A pessoa, no seu Paulo Salsi, cometeu um crime contra a honra, no artigo 139 por difamação e artigo 140 por injúria, quando em público chamou várias pessoas, principalmente mulheres, de piriguetes e vagabundas. Sugiro ainda que essas pessoas afetadas, né, procurem a lei Maria da Penha. E se precisar, eu sirvo de testemunha. E sem contar que ontem, depois da audiência pública sobre a LDO, a pessoa também, Paulo Salsi, usando um peão dele, quis fazer uma ameaça entregando uma folha, né? É bem o estilo dele. Mas é só para deixar registrado e ficar nos anais. Rapidinho também, quanto a essa questão de policiamento comunitário, estranho, porque quando tem audiência pública aqui, o major mesmo falou que o Estado representa 95%, o município só 5%. O município não tem essa autonomia de cancelar alguma coisa, e nunca foi falado. Não confunda, então, melhoria com cancelar. Então, é só para comentar que ele não tem esse poder. E, pelo contrário, ele quer melhorar. Esse 5% ele quer melhorar, porque os 95% cabe ao Estado. Bom, mas o que eu quero falar aqui mesmo é sobre o tema que eu preparei, que eu vou ler. Todos têm conhecimento, vasto conhecimento sobre esse assunto, sabe de cor e salteado, mas sempre é bom relembrar. Democracia. O termo democracia originou-se do grego antigo demokratia, criado a partir de demos, povo, e kratos, poder. Democracia é um regime político que supõe o governo direto ou indireto da população através de eleições regulares para os cargos administrativos do país, do Estado ou do município, fundamentando-se nos valores de igualdade e liberdade. Assim, podemos dizer que a democracia proporciona oportunidades para participação efetiva, igualdade de voto, aquisição de entendimento esclarecido, exercer o controle definitivo do planejamento. Na prática, a democracia é uma forma de governo e de organização de um Estado, através de mecanismos de participação direta ou indireta. O povo elege os seus representantes. Sabe-se que a democracia é uma forma de convivência social em que todos os habitantes são livres e iguais perante a lei. É o governo do povo, para o povo, pelo povo. Em outubro de 2016, com 148.501 votos, a cidade de Caxias do Sul escolheu seu representante democraticamente. Ou seja, 62,79% dos votos optaram por um governo novo, apto a conduzir a cidade dentro dos parâmetros da lei. Em quase 9 meses de uma nova gestão, muitas coisas foram mudadas para melhor. Mesmo diante de tantas dificuldades encontradas, mentiras plantadas e trapaças ocorreram assim mesmo. Cito algumas, porque se fosse citar todas, ia ficar todo o tempo aqui. Corte do CC, 50%, corte dos penduricalhos,
reduziu o aumento da taxa de água, segurou o aumento da tarifa dos ônibus, cobrou o ponto dos médicos, acabou com a distribuição das secretarias a partidos políticos, mais de 5 mil quilômetros de conserto de estradas, obras realizadas em 8 meses que não eram realizadas, que nunca foram mexidas há mais de 15 anos. Aqui tem vereadores de prova, vereador Bandeira, vereador Edi, e outras mais, além das vagas compradas para a educação infantil, 1.300, a aposentadoria das professoras bibliotecárias, que era uma ação que corria, que o município poderia recorrer para Brasília, mas não, ele optou por fazer a justiça. No atual momento, a vida política da cidade encontra-se abalada. Há diversas linhas de pensamento contrárias àquilo que consideramos honesto, digno à população. Linhas que tentam, a qualquer modo, denegrir a construção de uma administração limpa, escolhida livremente e democraticamente pela maior parte dos caxienses. Perfeição não existe. Aprende-se todos os dias, e o que realmente importa é ter vontade. É ser correto e, principalmente, se colocar no lugar dos mais necessitados. Ter empatia. Para isso, a cidade também conta com a ajuda de seus vereadores, membros do Legislativo, que no presente momento, alguns se preocupam mais em prejudicar e denegrir a atual administração, em vez de lutar pela comunidade que representam. De acordo com o Decreto-Lei número 201/67, em seu artigo 4º, estão elencadas as infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Primeira, impedir o funcionamento regular da Câmara. Nunca aconteceu. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento, demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente instituída. Também nunca aconteceu. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Mesmo com uma enxurrada de pedidos, também todos foram atendidos. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Também nunca aconteceu. Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta orçamentária. Também, repito, nunca aconteceu. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Também não aconteceu. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência, ou omitir-se na sua prática. Aqui, quando se fala de lei, até surgiu em plenário aqui, vereadores chamando o prefeito de legalista. Se a lei está ali, tem que ser cumprida, né? Para ver como ele leva o pé da letra. Omitir ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Por isso que ele está tendo muita brasa para o lado dele, muita briga, porque é isso que ele está fazendo, ele está cumprindo. Ele está levando ali o pé da letra o que é dinheiro público e a sua responsabilidade pelos bens. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores. Lembrando que a lei diz que, se for por exterior, uma hora que for, ele tem que, sim, fazer esse pedido ao Legislativo. Agora, dentro do Brasil, ele pode ficar até 14
Uma declaração de líder da bancada do PRB, presidente. Uma declaração de líder da bancada do PRB. Segue o vereador Chico Guerra. Perante a lei, ele pode ficar 14 dias no Brasil sem ter a necessidade de fazer o pedido para o Legislativo. Também nunca aconteceu. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Conheço o prefeito Daniel Guerra, mais do que todos aqui, e nunca na vida dele faltou algo parecido com isso aí. O Legislativo Municipal, em sua vasta competência e atribuição, possui, além da capacidade de legislar, o dever de solucionar os ilícitos praticados pelo chefe do Executivo Municipal, a fim de promover justiça. O que ocorre é que nenhuma injustiça foi cometida nesse mandato, e sim o fim das facilidades ilegais, do desperdício de dinheiro público para interesse de poucos, e quase sempre isso causa raiva, retaliação. Diante da lei, mais uma vez, é dito em alto e bom som que o governo atual de Caxias do Sul nunca cometeu nenhum dos atos descritos como ilegais, mantendo firme sua promessa de uma administração íntegra, sem jeitinhos e, claro, sempre pensando no melhor da população caxiense, valorizando da melhor forma o que é do povo para o povo, sempre pensando na sua maioria e não na sua minoria, como muitos defendiam também nessa casa. O prefeito Guerra, ele nunca teve nenhum apontamento do Tribunal de Contas Eleitoral, do TCE. Nem quando foi secretário, nem nos 8 anos de vereador, e nem agora como prefeito. Já o prefeito, o ex-prefeito de alguns daqui, que se dizem, está aqui, ó, uma pilha. E é recente. E eu não vou listar para vocês aqui, não. Se vocês querem, vocês vão e acessem o TCE. Mas está aqui os apontamentos, e não são poucos. Tá? Isso sim, era motivo, na época, dos vereadores aqui, da situação, que conheciam os números, sabiam da administração, aqui o isento só os da oposição, porque dificilmente conseguia informação. Quando precisava informação, algumas respostas de pedido, vereador Nunes, se eu estiver errado, me corrige, porque não estava nesse mandato aí. Algumas respostas diziam, procura num site, procura no não sei aonde, procura não sei. Se fosse essa resposta aqui, meu Deus, era mais uma na lista do caderninho do Adiló, e nessa lista aí. Né? Seria mais uma. Tá? Mas está aqui. Talvez um dia eu use nessa sessão, numa sessão dessa aqui. Tá? Então, o estranho, agora, com todos esses pedidos de informação, todos daqui têm conhecimento como anda de cabo a rabo essa administração. Todos têm essas informações. Tá? O estranho é que esse pedido teve que vir de fora. Aqui a gente tem a maioria da oposição. Por que o pedido não aconteceu daqui de dentro, dessa casa, que nós temos mais informações? É nosso dever fiscalizar o executivo. Nós temos esse trabalho, nós temos as informações. Permite a parte, vereador Chico. Sim, no momento oportuno. O pessoal lá de fora dificilmente tem. Eles têm o poder também de fazer pedidos de informações, acredito eu, conforme a lei, em município, estado, união, mas dificilmente o fazem. Tá? Então, era muito mais fácil de nós ter feito esse pedido aí, alguns dos vereadores daqui, mas não os de fora.
Aí quando a gente vê que a pessoa de fora que fez é um bacharel em direito, desculpe, pessoal, desculpe, mas tem boi grande ali. Tem boi grande aí. E bem grande o boi. E é boi conhecido, talvez. Talvez boi que já pastou. Talvez já pastou nesses terrenos. Ah, talvez um desses aí. E outro detalhe. Ontem, quando foi falado em... Não, porque tem que dar direito ao prefeito se defender. Que gozado, né? Quando é para salvar os amigos, não tem isso. O vereador Nunes não estava aqui. A nossa comissão fez um apontamento, que veio uma denúncia contra o vereador Rafael Bueno. E os mesmos que disseram que não, imagina, isso não cabe. Imagina trazer esse problema aqui, fazer um estardalhaço, vamos criar um problema histórico, não sei o quê. Esses mesmos agora não, tem que dar chance. Tem que dar chance de defesa. Tem que acontecer, sim. Talvez até estão fazendo campanha fora daqui, do plenário. Talvez, não sei. Só vou passar a parte antes para o vereador Toigo. Sua parte, vereador. Muito obrigado, vereador Chico. Vossa Excelência ocupa a tribuna neste momento, se antecipando na defesa do prefeito. É um direito que assiste a Vossa Excelência. Agora, eu não percebi uma defesa do governo mais enfática por parte de Vossa Excelência, que ocupa a liderança do governo nesta casa, nos 8 meses que se antecedeu. E trazendo, inclusive, esclarecimentos decorrentes de muitos fatos, inclusive, que estão elencados nessa denúncia. Agora, Vossa Excelência fala uma coisa que tem nexo. Foi apresentado por um cidadão, isso é legítimo de acordo com a lei, é legal, se é legítimo nós vamos ter que analisar, foi externo ao pedido à Câmara de Vereadores. E eu, com certeza, esse vereador está analisando os fatos apresentados com muito cuidado, ver se se encaixa justamente nessas hipóteses do decreto de 67. Eu acredito que a maioria dos vereadores estão procedendo dessa maneira. Agora nós precisamos fazer uma reflexão, é preciso recuperar algumas falas, alguns procedimentos do então vereador Daniel Guerra nesta casa. O mesmo apresentou uma moção de apoio ao impeachment da então presidente Dilma, na última sessão, no dia 15/12, eu recuperei uma fala aqui de uma matéria do jornal Pioneiro, da colunista Rosilene Posa, em que, nessa moção de apoio, o então vereador fala, se trata de um instrumento democrático e legítimo que fortalece e consolida a democracia, ao mesmo tempo que protege a população de governantes irresponsáveis e totalitários. Então nós temos que analisar todo esse contexto, ver quais são as falas, porque uma coisa é tu proceder a uma fala, hoje tu está numa outra situação, tu pensa de maneira diferente, pode ocorrer alguma incoerência. Então eu entendo que a Câmara será responsável no momento em que irá analisar através do voto se admite ou não nisso, se vai ocorrer o processamento ou não. É um direito dessa casa, mas precisa ficar claro isso, que esse pedido é externo à Câmara de Vereadores. Veio por um cidadão, conforme preconiza a lei, é legal, se é legítimo nós vamos avaliar. Obrigado. Ok, obrigado, vereador. Só para colocar, quando não me pronuncio, porque às vezes eu cheiro que tem politicagem no ar, é só por esse detalhe aí. Quanto à questão também, a gente não pode botar na mesma vala todos, tá? Não é o mesmo tipo de... Se um cometeu o crime e pediu, e agora estão querendo acusar o outro para usar o mesmo método, também não fecha. Vereador, a sua parte. Não, bem rapidinho, vereador Chico. Na época que eu apresentei na Comissão de Ética, protocolei aqui na casa, contra o vereador Rafael Bueno, que imputou a esse vereador, e na época não estava como vereador, um crime, me chamando de 171, dizendo que eu tinha falsificado o meu currículo, coisa que nunca aconteceu. Tá? Ele disse, inclusive, na época, que votaria a favor, pelo prosseguimento, que não ia dar nada, e nem ele chegou no dia da votação, ele não votou. Tá? E acabou sendo arquivado
naquela época. Então, agora, né? Agora tudo pode. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Nunes. Bom, eu teria mais coisa para falar aqui sobre esse assunto. Declaração de medo, presidente. Só para finalizar, presidente, como eu disse, teria mais coisa para colocar aqui, mas vamos deixar para umas próximas, que esse assunto vai render bastante ainda. Obrigado, presidente.